Pessoal, questão nova de física aqui, né? Ainda no tema de cinemática. Vamos lá, vamos resolver, vamos ver o que dá isso aí. O senhor José sai de sua casa caminhando com velocidade escalar constante de 3,6 km por hora, dirigindo-se para o supermercado que está a 1,5 km. Seu filho Fernão, 5 minutos após, corre ao encontro do pai, levando a carteira que ele havia esquecido. Sabendo que o rapaz encontra o pai no instante em que ele chega ao supermercado, podemos afirmar que a velocidade escalar média de Fernão foi igual a... Então a gente tem que determinar aí o valor da velocidade escalar média do Fernão, né, o filho do seu José. Muito bem, pessoal, vamos lá, vamos começar a resolver isso aí. Vamos fazer o seguinte primeiro, aqui, ó. Vamos evidenciar qual é a expressão que vai nos dar aquilo que a gente precisa para resolver a questão. A questão está pedindo, a velocidade escalar média do Fernão. Então a velocidade escalar média aparece nessa expressão aqui, mas a gente vai ter que fazer alguns ajustes aí em relação aos parâmetros que a gente vai calcular, tá? Então olha só, vamos primeiro calcular o tempo gasto pelo pai. A gente sempre vai utilizar essa expressão aqui, ora para calcular o tempo, ora para calcular aquilo que o problema está pedindo. Então primeiro vamos ajustar aqui, o tempo a gente tem que saber o tempo gasto pelo pai, tá? Ele gastou aqui, a gente vai utilizar aqui, ó, no lugar do ΔS, a gente vai colocar a distância percorrida, 1,5 km. E aqui embaixo a gente vai colocar a velocidade do pai, tá? Isso aqui é para o pai, 3,6 km por 3,6. Então o tempo é 1,5 dividido por 3,6. Muito bem. O filho, ele gastou 5 minutos a menos do que o pai, né? Porque olha só, ele saiu 5 minutos depois do pai, mas chegou junto. Então o tempo que o filho gastou foi menor do que o tempo que o pai gastou. Bom, se o filho gastou 5 minutos, isso aqui equivale a 5 sobre 60. Porque eu vou passar isso aqui para hora, tá? O que eu quero fazer é o seguinte, eu quero passar em 5 minutos para hora. Então, como é que eu passo de minuto para hora? Eu divido por 60. Por isso que aqui está 5 dividido por 60, 5 sobre 60, que dá 1 sobre 12. Então, o filho, ele gastou 1 sobre 12 horas a menos do que o pai, o que equivale aos 5 minutos. Então, olha o que acontece. O tempo total gasto pelo filho vai ser igual ao tempo gasto pelo pai menos aqueles 5 minutos lá. Então, reparem que aqui eu estou colocando as unidades todas em hora, tá bom? Então, aqui 1,5 sobre 3,6 hora menos 1 sobre 12 hora. Essa parte aqui equivale ao tempo que o filho economizou. Ele ainda não tinha 5 minutos depois do pai ter saído, ele ainda estava em casa, né? Então ele saiu 5 minutos depois que o pai saiu, mas eles chegaram juntos. Então o filho gastou 5 minutos a menos que o pai nesse trajeto. Pessoal, fazendo esse cálculo aqui, aí, assim, como é que a gente faz esse cálculo, né? Uma dúvida que muita gente tem. Aqui a gente tem que tirar o MMC. Mas vocês podem fazer o seguinte, pessoal, ó, se vocês ficarem com dúvida nisso aqui, vocês deixem aí nos comentários que eu vou depois gravar uma outra videoaula mostrando isso aqui para vocês, tá? Eu vou um outro jeito aí de mostrar isso para vocês. Mas aqui é o seguinte, o que eu fiz para fazer esse cálculo? Essa vírgula aqui é inconveniente, né? Ela atrapalha. Então o que você faz? Você multiplica em cima e embaixo por 10. Desde que você multiplique o número de cima e o número de baixo pelo mesmo valor, você não está mudando a fração, tá? Você não está mudando nada ali. Só que ao fazer isso, você fica sem as vírgulas, né? Então vai ficar 15 sobre 36. Aí você vai tirar o MMC entre esses dois aqui, 36 e 12, vai dar 36, beleza? Então acompanha aí, olha só. 36 dividido por 36 vai dar 1 aqui em cima. 36 dividido por 12 vai dar 3 aqui em cima. Então vai ficar 15 menos 3, que dá 12. Beleza, pessoal? Então isso aqui para você resolver, você tira o MMC e procede normalmente com o cálculo. Aí eu dividi aqui já, né? Então deu 0,3333, isso aqui dá 3, é uma dízima periódica, né? Eu peguei essas 3 casas decimais aqui. Então isso aqui corresponde ao tempo que o filho levou, já na unidade em horas. Agora, a gente pode calcular a velocidade média do filho, porque a gente já tem a distância que ele percorreu, foi a mesma que o pai, ou seja, 1,5 km.
a gente já tem o tempo que ele gastou, 0,333 horas. Então, fazendo essa divisão aqui, a gente vai encontrar o valor 4,5 km por hora, tá? Então, a resposta aqui é a letra C. O que a gente tem que tomar cuidado aí, pessoal, numa questão desse tipo aqui, é em relação a esse número de casas decimais, né? Então, quanto mais casas decimais você acrescentar aqui, mais próximo de 5 essa resposta estaria, tá? Então a gente tem que tomar cuidado, inclusive o 5 está aqui entre as possibilidades de resposta. A gente tem que tomar cuidado na hora de fazer esses cálculos, tá? Eu sugiro a vocês que coloquem, se acontecer isso com vocês, coloquem no máximo aí 2 ou 3 casas decimais após a vírgula, tá bom? Então tá, fechamos aí a questão. A velocidade média do Fernão foi igual a 4,5 km por hora. É isso aí, pessoal.